O caso Sandra Cantu. Em 27 de março, uma garota de 8 anos chamada Sandra Cantu, que vivia com a mãe, avós e irmãos mais velhos, se preparava para ir à escola. Ela era conhecida pelos vizinhos por ser comunicativa, espontânea, sempre muito simpática e feliz. Era uma comunidade pequena, algumas casas e um trailer park, onde ficavam as famílias que moravam neles. Uma vizinhança tranquila e aparentemente segura, que dava mais credibilidade para a mãe de Sandra, Maria Chaves, a deixar ir à escola sozinha. Neste dia, horas se passaram e a menina não voltou para casa no horário habitual. A mãe, como a primeira atitude, tentou entrar em contato com os telefones de amigos de Sandra, onde ela poderia estar. Mas, depois da aula, mais ninguém havia visto a pequena menina. Era perto das 8 horas da noite, quando a mãe decidiu sair pelo bairro procurando Sandra, sem encontrá-la. Não obtendo nenhum sucesso, ligou para a polícia, relatando o desaparecimento. A polícia, com as informações de como a menina estava vestida, notaram também que próximo à entrada da casa havia uma câmera de segurança instalada pelo seu avô para inibir pichações na sua cerca ou paredes. Provavelmente, esta câmera poderia ter captado algo caso tivesse acontecido o rapto ali mesmo, na rua da frente. As imagens foram verificadas e registrado às 4 horas da tarde é possível ver Sandra chegando em direção à sua casa, quando algo chama sua atenção e, ao invés de ela entrar em casa, ela continua andando pela rua, até onde a câmera não podia mais captar. Parecia que alguém havia chamado a menina. As investigações iniciais caíram sobre o seu pai, que era divorciado e estava travando uma batalha judicial, mas ficou provado que ele não estava na cidade no dia do ocorrido. A sua participação foi descartada. Na manhã seguinte, voluntários fizeram um mutirão em busca de Sandra, pois muitos ali gostavam da menina. O FBI usou inclusive um helicóptero, sensores de calor, para tentar localizar Sandra, caso estivesse escondida em algum lugar. Começaram também a recolher depoimentos de vizinhos, já que as imagens mostravam que a menina estava na rua de sua casa. Inicialmente, os investigados seriam homens, na idade entre 25 a 40 anos, o padrão de criminosos americanos. A polícia então trabalhou em cima de 3 suspeitos, mas tudo o que foi achado com eles não provava nada em relação a Sandra. Fizeram até testes de polígrafo, mas todos os 3 passaram no teste. Durante a noite, os vizinhos faziam vigília, com vela, próximo à casa da menina em sua memória. Havia inclusive policiais no meio dos vizinhos. De repente, em uma dessas noites, uma mulher chega chorando e gritando que havia visto algo que podia explicar o crime aos policiais. Então eles correram para ver o que era e acharam um bilhete que dizia que a menina estava em uma mala em um lago ao redor da cidade. Haviam vários erros ortográficos propositais no bilhete
para tentar disfarçar a letra. A moça que havia achado o bilhete era Melissa, professora de catequese, mãe de uma das melhores amigas de Sandra, que estava na igreja no dia do seu desaparecimento. Mesmo assim, em uma busca, em seu carro foi achado um bilhete com algo riscado, a caneta, algumas palavras soltas, no bilhete encontrado na noite anterior. Era um indício assustador, mas ainda não incriminador. Na mesma semana, um morador da região finalmente localizou uma mala boiando em um dos lagos. Os policiais levaram para a perícia e dentro da mala estava o corpo de Sandra Cantu, morta em posição fetal. Exames de sangue mostraram que a menina havia sido dopada antes mesmo de morrer asfixiada. Havia ainda marcas de abuso sexual, mas diferente de marcas normalmente causadas por homens. Como os suspeitos anteriores haviam sido testados e descartados, a única suspeita era Melissa, que além de ter achado o bilhete, tinha uma história nada convincente. Havia o bilhete parecido em seu carro, além de que a mala onde a menina estava era uma mala que anteriormente Melissa havia dito a Maria, mãe de Sandra, que tinha sido roubada de sua casa. A mala ainda estava com o zíper amarrado, com uma pequena corda, parecido com o que faltava na persiana da janela da igreja. A principal suspeita seria submetida ao teste de polígrafo, como todos os outros suspeitos, mas quando a polícia foi buscá-la, Melissa estava no hospital por tentativa de suicídio. Ela havia engolido lâminas de aço, mas foi salva. Enquanto ela não podia ser presa, a polícia investigou sua vida, descobrindo que ela sofria de transtorno bipolar e também depressão. Tomava medicações, inclusive a mesma substância que havia dopado a menina, Anjos da Morte Sandra. Melissa também tinha passagens por pequenos furtos em uma loja e, na sua casa anterior, havia sido totalmente queimada em um incêndio criminoso nunca resolvido. A polícia recebeu depoimentos de uma vizinha que dizia que sua filha, ao voltar de casa de Melissa 3 meses antes, parecia falar enrolado, como se estivesse atordoada. Ela foi levada ao hospital, mas a mãe não suspeitou de Melissa. Houve ainda outro depoimento de uma pessoa que havia encontrado Melissa no dia do desaparecimento, com o seu carro estacionado à margem do lago, onde foi encontrado o corpo de Sandra. Na igreja, onde Melissa dava aulas de catequese, na cozinha, a polícia encontrou um rolo de macarrão com marcas de DNA de Sandra. Ele havia sido usado para molestar a menina. Quando Melissa saiu do hospital, não sabia da investigação sobre ela e, com o telefone grampeado, ainda ligou para a mãe de Sandra, convidando sua outra filha para que fosse até a sua casa. A polícia interviu e levou Melissa para a delegacia. E depois de 5 horas de interrogatório, Melissa confessou a morte da menina. Em seu interrogatório, Melissa disse que foi um acidente, mas já haviam provas o suficiente e ela foi presa por assassinato. No julgamento, fez um acordo com a polícia. Sentenciada à pena de morte,
ela se declarou culpada de assassinato em primeiro grau e sequestro para evitar a sentença e foi assim então condenada à prisão perpétua sem direito a condicional, desde que fosse retirada a condição de abuso sexual. Assim foi feito, e Melissa Huckabee está presa desde 14 de junho de 2010. A pessoa menos improvável da vizinhança era a culpada deste crime bárbaro. Abraços infernais e até a próxima!